Olá, meu povo! Na aula de hoje nós vamos dar continuidade, ao assunto sobre adjetivos, comparativos, que são os adjetivos comparativos no inglês. Na aula passada foi uma aula introdutória, a gente conheceu sobre os adjetivos comparativos, como eles são utilizados, como é que eles aparecem. Vimos também alguns exemplos, de adjetivos comparativos. A gente viu sobre o as, e as, quando nós queremos dizer que duas coisas são iguais. A gente viu o adjetivo mais o than, quando a gente quer comparar duas coisas, ou pessoas. E quando um, sempre irá prevalecer, ser mais do que o outro. A gente viu sobre os adjetivos longos, só que a gente não viu sobre os curtos, e a gente viu sobre os longos porque eles não são tão complexos, pelo contrário, eles são simples e eles não têm regras de terminação, você só utiliza, ou você utiliza o more, junto com o than, ou você utiliza o less junto com o than, um para expressar, que é o more, no caso, quando alguém, se destaca em relação ao outro, e o less para expressar uma relação de inferioridade. E a gente viu exemplos, e na aula de hoje a gente vai focar nos adjetivos curtos, porque eles sim têm algumas regras de terminação, são um pouco mais complexos, assim, entre aspas, não é que seja complexo, mas como tem algumas regrinhas de terminação, então eu resolvi deixar, uma aula somente, reservada para esse assunto. E brevemente, aqui a gente tem uma imagem que representa muito bem o conteúdo, que a gente está vendo sobre adjetivos comparativos, essa questão de inferioridade ou quando um se destaca em relação ao outro, Então essa imagem ela representa bem, o nosso conteúdo, assunto aí. E vamos lá, aos adjetivos curtos. A gente vai conhecer alguns, como é o caso do cheap, que é barato, cold, que é frio, smart, que é inteligente, uma pessoa esperta, e tall, que é alto. E no caso desses adjetivos curtos, para fazer a transformação deles em adjetivos comparativos, nós utilizamos o ER no final. Então, olha, o cheap, você coloca o ER, no final. O cold, você vai e acrescenta o ER ao final. E assim por diante, o smart, que era só smart, ganha o ER, no final. Aí fica cheaper, que é mais barato, colder, mais frio, smarter, que é mais inteligente, e taller, que é mais alto. E no caso dos adjetivos curtos, que já tem essa terminação em E, você simplesmente, vai e acrescenta o R. Aqui a gente pode ver esses adjetivos, no caso, todos eles já têm a terminação em E. E você simplesmente, vai e acrescenta o R, ao final. E é só essa, a modificação. Aí fica, closer, que é mais perto, larger, que é maior, stranger, que é mais estranho, e o wiser, mais sábio. E a gente também tem alguns casos, de adjetivos curtos que possuem a terminação em Y, como é o caso do dry, que é seco, early, que é cedo, easy, que é fácil. E o que é que acontece, com esses adjetivos que possuem a terminação em Y? Você retira o Y e no lugar você coloca o IR. Aí fica drier, earlier e easier, mais cedo, mais seco, mais cedo e mais fácil. E por fim, para finalizar aqui, quando a gente tem adjetivos curtos, e todos eles, tem essa questão, do CVC, que é a consoante, vogal e consoante. E como saber? Nessa questão, você tem que analisar se possui, o CVC, que é uma formação de consoante, vogal e consoante. Eu trouxe aqui alguns exemplos, de adjetivos que possuem consoante, vogal e consoante, como é o caso, do fat,
hot, sad e fim, né? Todos esses adjetivos, como você pode perceber, aqui, ó, o F, né, consoante, o A, que é vogal, e nós temos o T, né, mais uma consoante. Então fica, né, CVC, a abreviação de consoante, vogal e consoante. Né? E o que que acontece quando tem o CVC? Bom, aí você dobra a última letra, né, que é a consoante, antes de adicionar a terminação ER. O que é muito simples, né, no caso, porque, olha, o FET, né, no caso, ele é simplesmente assim, né, a escrita normal. E com relação, né, aos adjetivos comparativos, né, como ele tem essa terminação, como ele é formado por CVC, consoante, vogal e consoante, então você dobra a última letra, no caso que é o T, e acrescenta o ER, né, ao final. E esta é a regra, né, quando você observar um adjetivo e perceber nele consoante, vogal e consoante. E aqui, né, eu finalizo a aula de hoje com relação à questão, né, dos adjetivos curtos, ainda sobre o assunto, né, dos adjetivos comparativos, porque os adjetivos curtos, né, estão dentro, né, dos adjetivos comparativos, mas eu não quis misturar as coisas justamente, né, por conta que eles possuem regras de terminação. Então, aí fica a dica, né, que nem tudo que é mais curto significa que é menos complexo, né? Muito pelo contrário. Não estou dizendo que o conteúdo é complexo, mas às vezes você vê um enunciado longo, né? Aí diz, é difícil. Não, às vezes o enunciado mais curto, né, de uma questão pode ser o mais difícil, né? Porque o longo, né, ele tem mais informações. E a aula, né, tem atividade sim, é frequência e participação. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e see you! Até a próxima aula!